Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde para todo mundo, 12h07, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e no litoral, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pela câmera aqui dos estúdios da Rádio Trianon, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas também aos nossos convidados hoje, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, como de praxe, sexta-feira, e sexta-feira 13, de sorte para todo mundo, de sorte, de alegria para todo mundo, mais uma edição do Gente que Fala em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Eu apresento agora os nossos convidados, são todos do Canil, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você vê pelas imagens aqui à minha esquerda, Capitão Ivan Garcia Souza, é o capitão, nome de guerra, capitão? Ivan. Capitão Ivan, seja bem-vindo. Obrigado. Puxa mais o microfone perto de você, isso, seja bem-vindo. Obrigado, uma boa tarde, Mauro, uma boa tarde demais ouvintes da Rádio Trianon. É uma honra receber vocês todos aqui do Canil da Polícia Militar. Também conosco agora você que vê aqui à minha direita, o Cabo Paulo Abrantes, nome de guerra, Cabo Abrantes, seja bem-vindo. Ok, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos os ouvintes. E também conosco aqui à minha direita, o Cabo Guilherme Beguini, Cabo Beguini é o nome de guerra. Beguini, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado, boa tarde. O Canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo, agora em 2020, vai completar 70 anos de existência. O local abriga e cuida de aproximadamente 700 animais, divididos entre cães e cavalos. Capitão Ivan, como é que surge, antes da gente entrar no trabalho que vocês realizam dentro do Canil da Polícia Militar de São Paulo, como é que surge esse trabalho de treinamento de cães no sentido do auxílio do trabalho policial que é desenvolvido? A história do emprego de cães, tanto no âmbito militar quanto no âmbito policial, ela praticamente acompanhou a evolução da humanidade. Então, desde a Primeira Guerra Mundial e conflitos anteriores, os cães já tiveram um papel fundamental aí em auxiliar o ser humano em diversas atividades, tanto da área bélica quanto da área de socorro, enfim, em diversas áreas. Precisamente aqui no estado de São Paulo, o início do auxílio do cão na atividade policial, ele data de cerca de 1909, mais ou menos, início do século XX. E esse emprego de cães, ele perdurou até a década de 30, mais ou menos. Aí surge o Canil. Ele ficou extinto mais ou menos entre a década de 30 e ficou cerca de 20 anos sem esse serviço nas forças policiais do estado de São Paulo. Em 1950, aí houve a reinauguração. Então, por isso que nós consideramos 70 anos, que nós consideramos a data de criação a partir de 1950. Mas se nós considerarmos o emprego de cão, essa data ela remonta aí desde o início do século XX. Bom, para quem não sabe, o Canil da Polícia Militar fica no bairro do Tremembé, na zona norte aqui da capital paulista. Para quem vai lá para Água Fria, passa a Academia do Barro Branco, entra na Nova Cantareira, passa pelo hospital da Polícia Militar, vai embora e no sentido lá da Serra da Cantareira. No pé da Serra da Cantareira. Mas nunca, nem sempre foi lá, né? Não. Esse Canil de 1950, ele já teve a sua sede ali na Avenida Cruzeiro do Sul, onde hoje funciona o Colégio da PM. Ali foi o Canil. Onde tem a Escola de Educação Física? Exatamente. Ali mesmo, na Cruzeiro do Sul. Ele ficava mais precisamente onde hoje funciona o colégio, ao lado da Escola de Educação Física. E ele ficou ali até o final da década de 60. Aí, em 1969, que se iniciaram as obras do atual Canil, lá na região conhecida como Invernada do Barro Branco, que é onde funciona
o prédio do Canil até hoje. É claro que de lá para cá houveram reestruturações, né? Então, de uma estrutura de pelotão, ele passou a ser uma estrutura de companhia, e a partir de agosto desse ano, ele é um batalhão. Sim. Capitão Ivan, 22 anos de Polícia Militar? Perfeito, 22 anos. E como é que você chegou no Canil? O que é que te levou para lá? Porque você não está desde o começo no Canil. Não estou desde o começo. Eu passei por outras unidades de choque, trabalhei no 1º de choque, mas o Canil na época era uma companhia, então tinham poucas vagas de tenente. Então não foi tão fácil a minha ida para o Canil. Eu tive que aguardar a oportunidade correta. Sim, mas o desejo de ir para o Canil, como é que surge isso? Já foi lá desde a Academia do Barro Branco, né? Tive um instrutor, que hoje é coronel aposentado, na época ele era tenente, que ele serviu do Canil e ele fazia a propaganda do serviço, né? E é claro, o trato, o lido com os animais, ele é excepcional, né? O animal, ele traz uma paz, ele traz uma confiança, ele traz diversos ensinamentos, e que para a atividade, que contrabalanceia muito a atividade policial, que é uma atividade estressante. Cabo Abrantes, 17 anos de Polícia Militar. Correto, 17 anos. E esse desejo de ir para o Canil, como é que surgiu? Porque você também não está lá desde o início lá. Faz 4 anos que eu estou no Canil, sempre fui de batalhão de policiamento de área, né? Só que o Canil é uma unidade difícil para o polícia trabalhar no Canil, devido ao número de vagas, são poucas vagas e tal, e é bastante concorrido. Então, agora que se tornou batalhão, com certeza abriu mais vagas, né? Mas é uma unidade difícil do polícia conseguir trabalhar na unidade. E há 4 anos eu consegui ir para lá, tal, estou contente, é uma unidade que eu pretendo permanecer, se possível, se Deus quiser, aposentar lá. A oportunidade aberta por conta dos espaços que aumentaram, sim, mas dúvida. O fato você também tem o desejo de trabalhar com animais, claro, né? Isso... Para estar no Canil tem que realmente gostar de trabalhar com o cão, tem que amar o animal aí. Se o cara não gostar de cachorro, tá no lugar errado, não precisa ir pro Canil. E esse gosto por animais, você já tinha? Sim, já tinha. Você sempre lidou com animais de grande porte, em casa? Em casa, sempre tive cachorro em casa. Porém, o desejo de ir para o Canil já tinha bem antes. Já fiquei na lista para transferência um bom tempo, e aí, um determinado dia, saiu minha transferência, fui para lá e estou até hoje lá. Você pediu a palavra, capitão? Não. Cabo Beguini, como é que você... 6 anos de Polícia Militar, como é que você chegou no Canil? Depois que eu saí da escola, eu trabalhei 2 anos no policiamento de área, né? Sempre tive vontade de trabalhar no Canil. E como o Cabo Abrantes falou, fui lá, me voluntariei, consegui ir para lá, demorou um pouco, mas eu consegui ir. E estou lá agora faz 3 anos, também sempre tive essa aptidão, sempre gostei de trabalhar com um cão, né? E estou 3 anos lá, pretendo ficar um bom tempo lá, desempenhando a função que o Canil exerce, né? Policiamento, operações em locais de alto risco. Vocês são adestradores, é isso? Sim. E como é que é a rotina lá, Beguini? Então, o manejo lá dos cães, né? A gente começa a trabalhar desde filhote. Então, desde filhote tem toda a preparação, é selecionado o filhote, né? Que tem aptidão para ser um cão policial, né? Tendo essa aptidão, a gente desenvolve alguns estímulos que a gente quer do cão, né? Esse interesse de trabalhar, a busca olfativa, o interesse pelo objeto, e a gente direciona tudo isso para o nosso fim, né? No nosso caso, é o pelotão operacional de faro de drogas. Então, a gente treina os nossos cães especificamente para isso. No nosso caso, você fala você e o Abrantes. E o Abrantes, sim. Isso. E tem os outros pelotões mas a base é tudo isso, né? A gente seleciona o cão e desenvolve todo o trabalho em cima do nosso objetivo. Faro de droga, busca de pessoas, detecção de explosivos. Sim, a sua rotina lá, Cabo Abrantes? Eu sou condutor de cão, né? Meu cão é um pastor holandês, nome é Aruk, específico faro de drogas, não é cão de proteção, ou seja, ele não tem agressividade, é só realmente para o faro de drogas. Esse cão não foi treinado por mim, atualmente aí o treinador dele não está mais no Canil, ele pediu para sair do Canil, né? Por outros motivos aí. E esse cão está comigo até hoje, ou seja, depois que o polícia foi transferido, faz 2 anos que esse cão está comigo. Ele já tem 6 anos, e a rotina nossa lá, ou seja, a gente, dependendo do horário do policiamento, a gente fica pela base na parte da manhã, atividade normal do pelotão, treino dos cães, como o Beguini
relatou. E na parte da tarde, atividade fim, que é o policiamento aí, em várias áreas, né, daqui de São Paulo e Grande São Paulo. E o fato principal do nosso pelotão atualmente aí que está se destacando é o faro de drogas nas comunidades, ou seja, colocar o cão para trabalhar em local de alto risco, na comunidade, para farejar aí, tentando encontrar drogas nas comunidades. É interessante, você disse que o treinador anterior, enfim, saiu do canil, você assumiu esse Correto. cão, isso já tem 2 anos, ou seja, ele Sim, tinha sim. 4 anos de idade. Estou com o cão entre mais ou menos 1 ano e meio e 2 anos. Essa adaptação do cão ao novo treinador é difícil? Então, é um processo demorado, você tem que ter um vínculo, o cão tem que realmente ter um vínculo com você. Porque sente falta no anterior, isso tem que Sim, ser trabalhado, né? Aí você começa a manusear o cão, tirar tal do box, alimentar ele, participar, ter mais contato com ele, e essa rotina vem. Ou melhor, esse vínculo aí, ele se aproxima, assim. Mas é demorado. Vamos por aí uns 3 meses aí. Uns 3 meses para ficar um vínculo bem forte aí. Capitão Ivan, como é que vocês fazem a seleção do cão que vai, por exemplo, farejar drogas, que é o caso dos cães que trabalham com o Paulo Abrantes e o Beguini, e o cão que vai, por exemplo, ser treinado para fazer uma busca de pessoas soterradas, um exemplo? Praticamente, isso vai ser analisado as características do animal. Então, existem 2 grandes vertentes. Os cães que trabalham com proteção, que aqueles vão ter que realizar uma mordida imobilizatória, eles vão ser utilizados mais dessa forma, e os cães de faro. Então, a gente separa, e tem cães também que eles podem fazer as 2 coisas, tanto farejar, quanto uma mordida imobilizatória. Agora, a especialidade de faro, se o cão ele foi destinado para o faro, a especialidade do faro praticamente vai ser, o que vai definir isso já não é mais o cão, vai ser a equipe que ele vai estar trabalhando. Então, se ele foi um cão que foi direcionado para o corpo de bombeiros, ele muito provavelmente vai ser utilizado para encontrar pessoas em estrutura colapsadas, né, ou encontro de cadáveres. Se for para pessoas perdidas, então esse cão ele foi direcionado, porque ele foi direcionado para a equipe de busca. Se foi de artefato explosivo, porque ele foi para a equipe de explosivo, ou no caso de drogas é porque ele foi para o pelotão operacional. Então, se ele vai para o faro, qual a especialidade dele? Vai ser de acordo com a aptidão dele. Agora, qual a especialidade dentro do faro vai ser por conta da destinação que ele teve dentro da instituição. Não sei se ficou claro. Sim, sim. Agora, esse trabalho também vai envolver a estrutura do cão, né? O cão que fareja drogas vai precisar de uma estrutura diferente daquele que vai fazer um ataque. Sim, sim. O cão de ataque, necessariamente, ele precisa ser ágil e ter um porte médio, ser um cão de raça grande lá, como diz o padrão da raça, né? O cão de faro não necessariamente precisa ser um cão grande. Por exemplo, nós não temos, mas nós já tivemos cães de tamanho pequeno que são específicos para fazer buscas em bagageiros de ônibus, em sótãos. Então aí um cão de menor porte ele vai ser mais indicado para esse serviço. Então o terreno onde esse cão vai atuar vai influenciar bastante na escolha da raça, do porte do animal. E a raça preferida hoje para preparar para o auxílio policial, qual é? Hoje a raça que temos mais exemplares no canil é o pastor belga Malinois. Por qual razão? Então, essa é uma raça que ela é criada única e exclusivamente para fins de trabalho. Então, a probabilidade de nós encontrarmos as características de interesse ao serviço policial é muito maior. Então, existe mais probabilidade de encontrar nessa raça, porque eles são cães que já desde o início eles foram selecionados para serem cães de serviço, desde que essa raça ela foi criada. É uma raça já muito antiga, e então, por conta dessa linha dos criadores, é onde a gente acaba encontrando mais exemplares que têm as características de interesse para o nosso serviço. Tem quantos animais hoje no canil da PM? Tem 48 animais no canil central. Nós temos mais 27 canis espalhados por todo o estado. Então, 48 no central, 27... São enfim, 27 canis, tem cerca de 300 animais no estado. 300 cães. Sim. O seu qual é exatamente? O meu cão? É. Um pastor belga Malinois.
E você está com ele desde que nasceu? Desde No 2013. caso do Abrantes, o treinador saiu, ele assumiu. Foi um pouco É diferente comum do... acontecer isso? Não é A comum. troca do treinador? Ou o mais comum é realmente pegar desde o começo? O mais comum é pegar do começo até o final. Aí que às vezes existem circunstâncias de carreira que acabam fazendo o policial tomar outros caminhos, que não permanecer no canil. Mas o ideal é que ele permaneça no canil. No meu caso, por exemplo, o meu cão nasceu em 2013 e por conta de uma promoção, em 2015 eu tive que sair do canil. E retornei só em 2017. Então eu tive que passar para outro condutor esse animal. E o mesmo voltou para você? E agora voltou para mim. Como é que... Então, no caso do Abrantes, o treinador foi embora e ele ficou. Agora, você foi e voltou, né? É uma outra adaptação. Sim. Como é que a gente é isso? Só matou saudade. Então, mas nessa volta, 2 anos depois, ele te reconhece? Perfeitamente. Até não sei qual que é o motivo, mas ele me viu e ficou bastante alegre, né? Interessante, né? Me fala de alguma ação do qual... Como é que ele chama? O coach. Uma ação do qual o coach tenha participado, que você ficou bastante satisfeito com o resultado. Alguma coisa que tenha marcado. O coach, ele teve uma ocorrência em que ele impediu a fuga de um marginal, mas isso não foi comigo, foi com o condutor que ficou no meu local, né? Um infrator da lei tentou fuga e tava, pela distância que ele estava dos policiais, praticamente, e as características do local, não estava fácil dos policiais a pé alcançarem o indivíduo. Então o cão ele foi lançado pelo condutor que estava com ele na época e ele conseguiu fazer a imobilização desse indivíduo. E isso possibilitou o cumprimento da lei, né, que foi a prisão do indivíduo. E comigo especificamente, foi já em estádio de futebol, eu só não vou me lembrar aqui qual jogo que foi exatamente, mas ele auxiliou na prevenção de invasão de torcedores no local do jogo. A presença dele e de outros cães que ali estavam também inibiram, né, elas dissuadiram os indivíduos, os torcedores de invadirem a área do jogo. Nesse caso, os cães são colocados para, enfim, para dispersar aquela multidão. E esse trabalho, como é que é feito? Apenas com latidos eles realizam esse trabalho? Eu estou para dizer que a mera ação de presença. Né? Só a presença? Só a presença do animal ela já é um fator de dissuasão lá do indivíduo que está com algum intento lá contrário à boa ordem, né, ou até à lei. Sim. Cabo Abrantes, te ocorre agora, vem à mente uma ação do qual o seu, como é que ele chama mesmo? Aruki, que ele tenha participado, que você ficou bastante satisfeito com a ação dele, com o resultado dele? Ação Faro de Drogas aí, na comunidade do Paraisópolis, foi um dos cães que junto com os demais aí, localizou grande quantidade de droga aí. Não só na Paraisópolis, como em várias comunidades aí em São Paulo, né? O Baruque, em uma ocorrência só, localizou, na época, acho que 560 quilos de drogas em um barraco aí abandonado, específico ali para armazenamento de droga. E as mais variadas drogas, ele vai num tipo específico? Maconha, cocaína, crack e as demais drogas sintéticas que estavam no local, foi tudo. Então foi uma ocorrência bacana, de destaque na mídia aí, e realmente, devido aí ao poder do Faro do Cão, foi essencial na ocorrência aí. Se não tivesse o cão, a gente não tinha localizado. E você, Beguinho, o seu cão, como é que ele chama? É o Xing. Xing. Isso. O que ele fez de bacana aí, que você é bastante grato? Tem uma ocorrência muito boa dele, foi na Zona Norte, eu só não me recordo o nome da favela, da comunidade. O nosso pelotão, né, na conduta de patrulha no interior da comunidade, o meu cão veio a indicar na porta de uma espécie de um galpão inabitado, né, e nós, com o nosso treinamento, né, de conduta de patrulha, adentramos ao local. E lá dentro foi localizado uma certa quantidade de maconha, cocaína, dinheiro proveniente do tráfico, munição e outras drogas que
tava tudo junto, né? O dinheiro proveniente do tráfico acaba sendo consequência ou ele é treinado para encontrar dinheiro? Não, também? acaba sendo consequência. Consequência. Ele é treinado pro faro de drogas, né? Especificamente maconha, cocaína, o crack, heroína. Então é consequência, né? O armamento ali é consequência de estar junto, dinheiro também. O Xing, ele é pastor belga também? Pastor belga Malinois. O Aruk também é? Pastor holandês. Pastor holandês. A diferença é para treinamento desses dois tipos de pastor ou é tudo igual? É igual, é o mesmo treinamento. É que o pastor belga Malinois, né, uma característica genética dele, ele tende a ser um pouco mais ativo, um pouco mais agitado. O pastor holandês, ele é muito agitado, ativo, porém ele é um pouco mais controlado, mais centrado, né? Igual o capitão falou, é por isso que a gente busca, hoje em dia, o pastor belga Malinois, que ele tem essa predisposição, né, na genética dele, para ser empregado no serviço policial. Você está com ele desde o começo? Não. Também já passou por outro treinador? Isso. Ele era do soldado Carlos, aí ele foi para outra repartição, dentro do canil mesmo, e o cão dele veio para mim. Também foi complicada Foi. A adaptação? Foi um pouquinho... Não complicada, demorada, né? Demorada, Foi em torno de 2-3 meses também para ele se adaptar a mim, né? Tem todo um manejo, igual o Cabo Abrantes falou, você dá ração para ele, você brinca com ele, você dá atenção, dá o afeto, né? E com o tempo, o cão volta a ter esse vínculo que ele tinha com o outro condutor, ele acaba tendo com você. Porque lá no canil, cada condutor tem um cão. Então o Xing é só meu, o Aruk é só do Cabo Abrantes, o coach é só do capitão Ivan. Bom, pelo que eu vi, os três cães, o Xing e o Aruk, né? Sim. E o coach são machos. Sim. Mas tem trabalho com fêmeas também. Tem. Tem diferença? Para o trabalho, não. Aproxima mais, capitão. Para o serviço, não. Nós temos até a cadela Dara, né? Que ela tá... ela ficou, né, entre a... Sim, acho que a primeira... Ela tá... Se eu não me engano, é acho a que primeira... Em 2019, né? Isso. O Aruk, ele estava entre os dois melhores... Os cães com mais número de apreensões de droga no ano de 2018, temos uma cadela, né? Uma cadela Dara que tá... Se ela não é a que tem o maior número de apreensões em 2019, ela tá entre os 5 mais lá. Os 5 mais cães, os 5 cães que têm ocorrências de localização de droga. Por quanto tempo trabalha um cão? A aposentadoria dele se dá com 8 anos de idade. Então ele já inicia já todo o treinamento. Obrigatoriamente com 8 anos, não é quando tem algum sinal enfim, de que ele precisa se aposentar. Se ele tiver com a saúde plena, todos os traços comportamentais, tudo ok, será com 8 anos. Se ele apresentar algum problema de saúde ou algum problema comportamental antes, aí a inatividade dele se dá nesse momento. Nós temos uma equipe de veterinários que fazem um acompanhamento diário desses animais, né? Então, se tiver qualquer problema clínico, esse cão ele pode ser afastado antes dos 8 anos. O seu tem quantos anos? O meu, ele tem 2013... vai para 7 anos, 2020. Tá quase lá, mas como é que tá ele? Não, tá bem, tá bem de saúde. Mas não pode passar dos 8 anos. Não pode. Mesmo estando bem. Depois, o que acontece? O condutor adota ele, para onde vai o cão? Sim, então, a prioridade de doação é para o policial que mais tempo ficou com ele. Que é o que normalmente acaba acontecendo. Até por conta do vínculo, né? Para não ter essa quebra do vínculo do homem-cão, né? Se caso o condutor não puder levar o cão, por conta de morar num apartamento, não ter um local adequado para o bem-estar desse animal, o Estado ele arca com todas as custas de ração e medicamento desse cão até o fim da vida dele, e ele permanece lá no canil. Então, continua uma pessoa responsável da atividade, que normalmente é o próprio condutor, né? Como é que cuida de um cão aposentado? Aquele que já trabalhou na ação policial e que agora, olha, é o seguinte, você aposentou, você não vai trabalhar mais. Como é que cuida de um cão assim? Esses cães de serviço, eles enxergam, né? Todo esse serviço policial para ele, na verdade, não tem um cunho de obrigação, um cunho pesado. Isso é um prazer para ele.
porque a gente já pega esses impulsos naturais dele e direciona para o trabalho. Então é até interessante ver um animal quando ele sai do box para ele trabalhar, a alegria que ele demonstra. Assim, a linguagem corporal dele mostra claramente que ele está muito animado. Então, é basicamente isso, é levar o cão para passear, é levar ele continuar para fazer atividades de retriever, né? Que é correr atrás de objeto, correr atrás de uma bolinha. Pode ser feita uma pista onde ele vai localizar a substância para a qual ele foi treinado. Isso tudo causa prazer. A ideia geral é dar uma qualidade de vida para esse animal até que prestou excelentes serviços para a sociedade até o fim da vida dele. E o coach que está quase lá, mais um ano e pouco, já se aposenta. Você vai ficar com ele? O plano é esse? Com ele. Tem um quintal grande em casa, já tá. Tem mais 2 companheiros lá que estão aguardando. O Abrantes, e o seu Aruki, vai ficar com você? Sim, pretendo levar, sim. Tem quanto tempo para ele parar? 2 anos. 2 anos. Tem 6, né? Completou 8 anos hoje, amanhã já não sai pra rua, né? E pretendo levar, sim. E o seu Beguini? Eu também pretendo levar. Geralmente, então, acaba sendo assim, o próprio condutor fica com ele? Geralmente, sim. Sim, o próprio condutor acaba levando ele Não, pra já casa. tem um vínculo, né? É difícil você deixar o cão para trás, né? A não ser que, como disse o Ivan aqui, não tem possibilidade. Mora num apartamento, o cão é grande porte, né? Aí fica realmente mais complicado, né? Quando tem uma ação... Quando tem uma ocorrência em andamento, e precisa ter uma ação do canil nesse caso, como é que isso é disparado? Como é que é determinado? Porque quando tem uma ocorrência, alguém vai ligar 190, em que momento vai se saber que é necessária a presença do canil? Assim, para a gente entender o contexto, né? O canil, ou ele está atuando nas nossas próprias operações, né? Quando não tem acionamento, o canil ele desenvolve as próprias operações, ou ele vai trabalhar por acionamento, que eu entendi que foi a pergunta do senhor. O acionamento vai ser de acordo com a demanda. Por exemplo, varredura de explosivos. Quando vem uma autoridade, quando vai ter um evento que vai ter um grande número de pessoas. Então, ele é acionado o grupo de ações táticas da Polícia Militar, que tem um esquadrão de bombas. E o canil, a parte de faro de explosivos, ela trabalha em conjunto com o GAT. Então, é um exemplo de acionamento do cão de detecção de explosivos. Quando tem uma pessoa que ela foi fazer uma trilha, se perdeu, por exemplo, na Serra do Mar, se perdeu, há o acionamento do Corpo de Bombeiros, do COI, normalmente é o acionamento da busca de pessoas também. Então, essas 2 modalidades, elas trabalham estritamente no acionamento. E também qualquer equipe da Polícia Militar ou de outros órgãos, como Polícia Federal, Receita Federal, se ele tiver uma denúncia que tem um carro, por exemplo, um carro-cofre, está transportando drogas de forma dissimulada, e só pelos meios humanos ali não consegue acessar o local onde se tem a denúncia que tem a droga, esse órgão pode fazer o acionamento do canil diretamente à nossa base e a gente envia uma equipe de faro de detecção para esse local. Existem números sobre os resultados do trabalho do cão, um planilhamento sobre as ações que ele participou, o que ele realizou, Sim. o que ele identificou. Como é que é? Quem que faz isso? É o próprio condutor, o próprio treinador? Não, dele? Isso aí tem um departamento lá que se chama P3, né, que nós chamamos, que é um setor de operações. Ele é o responsável por fazer essa tabulação dos dados, né? Quantas varreduras foram feitas, quantidade de drogas apreendidas, armas localizadas, Sim. Tudo relacionado à atividade operacional. Os cães que são preparados para busca, por exemplo, que é um trabalho do Corpo de Bombeiros, ficam com os bombeiros ou ficam com o canil? O cão do Corpo de Bombeiros, ele faz a procura de pessoas mortas, né, de cadáveres, e faz a busca de pessoas em estrutura colapsada. É quando tem desabamento. O cão do nosso canil da PM, que pede o Corpo de Bombeiros ser da PM, né, mas do Batalhão Canil, ele faz busca de pessoas vivas que se perderam. A gente chama de odor específico. Então, ele não procura qualquer pessoa. A gente dá um ponto de partida para ele, que a gente chama de artigo de odor, e ele vai procurar o odor dessa pessoa.
Então, nessa parte de busca de pessoas, tem atividades que o Corpo de Bombeiros desenvolve e tem uma atividade que nós que desenvolvemos. Mas como é que é o odor desta pessoa? Como é que ele vai buscar especificamente aquele? A gente vai entrar em contatos com familiares, com amigos, alguma pessoa da convivência dessa pessoa alvo da busca, e nós vamos ver se ela tem alguma peça de roupa. Pode ser uma fronha de travesseiro, de preferência algo que a gente vai ter certeza ou uma boa garantia de que só aquela pessoa teve contato. E como é que esse cão vai ser preparado para sentir aquele odor, para se acostumar com aquele odor, para saber o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar aquele odor. Diferente das demais especialidades de faro, em que ele já sabe quais são as substâncias, e desde o início da vida dele, ele já é direcionado aquele odor, não, ele está aprendendo num determinado momento. Esse cão é treinado para esse ritual. É apresentado um odor para ele, né, de PDC, que a gente fala partícula de célula em decomposição, de um determinado indivíduo, e ele tem que me levar para o indivíduo que emitiu esse PDC. Então, o treinamento é direcionado já desde a tenridade para esse fim. No início do treino, eu apresento um odor para ele, ele me leva para o dono desse odor. Sim. O que você... Vou perguntar para o Abrantes primeiro. O que você leva para a vida dessa convivência com o cão? Tem gente que fala assim, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu admiro o meu cachorro. Correto. É o convívio com o cão. Sem comentários, um exemplo, é o tempo todo focado em você, o companheirismo, que às vezes até falta no ser humano. O cachorro ele é o tempo todo do seu lado. Um exemplo, eu tenho bastante vínculo com o meu cão. Só o fato de eu desembarcar da viatura e ele permanecer na viatura, ele não tira o olho de mim. Eu posso dar a volta na viatura, ele está o tempo todo me observando o que eu estou fazendo. Então é bem forte, sabe? Esse contato de pessoa e animal com o cão é excepcional. Então é bem companheiro realmente. O que faz o cão agir dessa maneira? Você deu esse exemplo, deu uma volta na viatura e ele está de olho em você para te acompanhar e ver quais são as suas ações. Seria o tratamento... Porque isso não é do treinamento, isso é do animal mesmo, né? Sim, mas seria um treinamento também, porque, como a gente comentou anterior, seria a formação de vínculo ali. É uma pessoa que sempre está alimentando ele, ou seja, tudo de bom vem de mim. Eu proporciono coisas boas para ele, ou seja, brincadeira, um afago, um carinho, uma brincadeira. Ele está sempre comigo ali, fazendo um retriever, como o capitão comentou, joga a bolinha para ele buscar, é tudo prazeroso para ele, né? Então, uma série de prazeres vão fazer com que ele foque em mim e fale, esse cara é tudo de bom, me leva para passear, brinca comigo, então acaba ficando bem próximo mesmo. Beguini, o que você leva para a vida do convívio com o animal? É muito prazeroso, né? Complementando tudo que o Cabo Abrantes falou, às vezes é normal da gente ter um dia cansativo, um dia exaustivo, né? E quando a gente vai trabalhar, esses animais, eles têm uma energia muito boa, né? Então acaba fazendo bem pra gente, tira toda essa energia, né? Esse cansaço que a gente tem, é muito prazeroso trabalhar com o cão. E empregar o cão no trabalho policial, né? Que a gente consegue auxiliar a população de modo geral, é muito prazeroso também, né? Eu acho que não só pra gente, como pra toda a tropa, né? Nosso pelotão ali, então é muito prazeroso empregar o cão para ajudar a população, né? Seja no combate do tráfico de droga, no policiamento preventivo, busca de alguma pessoa perdida, na detecção de explosivo. Então tudo isso só agrega coisas boas pra gente, né? Pra gente levar pra vida. Tá aí uma das razões pelas quais vocês acabam querendo ir pro canil para trabalhar com o animal, porque tem o estresse do trabalho da Polícia Militar, a pressão do dia a dia, e o trabalho com o cão, de certa forma, vem aliviar tudo isso. Também é uma das razões. Também, mas no meu caso, a principal, desde que eu entrei na polícia, eu sempre quis trabalhar no canil. Então, independente de qualquer coisa, meu objetivo sempre era trabalhar no canil. Então, já tinha esse objetivo na minha cabeça. Então, foi apenas uma consequência, né? Esse alívio
do estresse, tudo foi apenas uma consequência. Esse aspecto, Abrantes, o que você acha de que o cão é digamos, a rota de fuga, né, o escape para toda essa pressão e o estresse do trabalho do dia a dia do policial? Não, só o fato do polícia ser do canil e gostar de trabalhar no canil e ter o contato com o cão é sem comentário, isso aí. E outra, o canil, como eu falei, para estar na unidade do canil, realmente tem que gostar de cães, tem que gostar de trabalhar com o cão. Talvez aquele polícia, digamos aí, de outro batalhão que se preocupa com o horário. Ah, quero sair no horário, não. Às vezes nós aqui, quantas vezes não deu horário de ir embora, a gente não vai, a gente fica treinando o cão. Principalmente o cara que tem filhote, precisa de uma atenção maior, mais treinamento, o polícia chega mais cedo do horário que ele tem que entrar e vai embora mais tarde. Já aconteceu quando eu estava com filhote, do pelotão ser dispensado, e não só eu, como mais policiais que têm filhote, permaneceu na base treinando. Um exemplo, o pelotão foi liberado às 21 horas. A polícia fica até às 11, 23 e 30 treinando seu cão. Então é prazeroso, sabe? Você tá lidando com o cão ali e realmente você pegar um cão de filhote e fazer todo o adestramento, a parte de treinamento e ver na atividade fim o cão trabalhando e pegando a ocorrência, sem dúvida é prazeroso. O que você leva para a vida, Ivan, do trabalho com o seu cão? O cão, como os policiais já falaram aqui, né, ele é extremamente prazeroso. A incapacidade dele de mentir, de ser falso, isso tem muito. O animal ele tem muito isso tem a ver com aquela frase lá. Eu admiro meu cão quando conheço o ser humano. Isso é lógico. Também cientificamente, nós já sabemos que o trato com o animal libera alguns hormônios, exemplo da ocitocina. Isso traz bem para o ser humano, né? Mas eu também quero ressaltar, exemplo do que os policiais falaram aqui, né? Um policial que não trabalha com animal, ele tem uma carga grande de atividades, ele tem que se manter atualizado em termos de legislação, procedimentos, treinamento técnico operacional, treinamento físico. E o policial que trabalha no canil, ele tem toda essa carga de preparo e tem que cuidar também do seu cão. Então, desde limpar, fazer a higienização do box, que isso é o policial que faz. Sim. Ele tira o animal do box, ele que faz a primeira inspeção, ele leva lá para o veterinário fazer a inspeção diária, ele que escova o animal, que dá banho, ele que treina. Então ele tem que cuidar do seu treino e também do cão. Então eu diria que tem que gostar muito para poder estar lá, porque a carga de trabalho eu diria que é dobrada. Ela é prazerosa sim, mas ela é uma carga dobrada de trabalho, que o policial cuida de si e do seu semovente. Se ele vai para uma operação, ele tem que pensar na sua água e tem que pensar na água do animal, ele tem que pensar na ração do animal, tem que pensar nos seus cuidados e no cuidado do animal. Ele tem que estar preparado para fazer uma intervenção de emergência no policial ou em algum civil ferido, e também tem que estar preparado para fazer a intervenção no seu animal, em caso se ele for ferido, né, ou acontecer algum infortúnio. Já aconteceu do coxo ser ferido? Não. Quando um cão vai ser preparado para o trabalho, não é só o policial, tem uma interdisciplinaridade aí. Entra o veterinário, ele vai provavelmente analisar as condições clínicas, físicas, e vocês o aspecto comportamental. Perfeito. É isso. Como é que é essa junção? O animal, para ele dar entrada no canil, existe existem alguns laudos, alguns exames que ele tem que, carteira de vacinação, áudio radiográfico de articulações, ele tem que apresentar isso para o veterinário, para saber se aquele animal vai trabalhar sem dor, se a parte clínica do animal está tudo bem também, porque também não adianta ele ter todas as aptidões, mas a parte física dele, a parte clínica não estar ok. Então, pensando no bem-estar, é feito esse contato diário. O corpo de veterinários, eles estão sediados lá no canil, né? Então esse contato com eles é diário, tanto com os enfermeiros quanto com os próprios médicos veterinários. Os veterinários também são policiais? São policiais, são oficiais, é um quadro dentro da polícia, né? De oficiais médicos veterinários. Eles são concursados e prestam serviço lá no canil. Enfim, o trabalho de evolução da espécie, os cruzamentos, para que novos cães sejam preparados, os cruzamentos acontecem lá? Lá nós temos uma maternidade também, então já houveram crias no passado, mas nós tivemos 5 crias aqui desde 2002 para cá,
são acompanhados pelos médicos veterinários. Nós temos lá um tenente especialista em reprodução canina, então ocorrem reproduções lá também. Mas são filhotes de fêmeas que são policiais. Normalmente o Ou padreador e a matriz... A matriz é policial? É policial. Como pode não ser também. Pode ser de um canil setorial, pode ser de um órgão co-irmão, como a Guarda Civil Metropolitana, que tem canil. Já aconteceu no passado de ser o padreador ser da Polícia Federal. Mas geralmente é um cão policial. É uma Geralmente cadela porque policial. A probabilidade de passar aquelas características é maior se o cão já apresentar essas características. E se é um cão que tem essas características, normalmente ele está já em algum órgão de segurança. Quando tem uma cria, a mãe fica quanto tempo afastada para cuidar dos filhotes lá, afastada do trabalho? 4 meses? Licença maternidade. Licença maternidade, mais 30 dias de férias. Até ter a alta médica. Normalmente vai ter o período da amamentação, mas o veterinário é que ele vai avaliar e bater o martelo nessa questão. Essa parte da criação, ela fica praticamente a cargo dos veterinários. Nós vamos entrar na questão do manejo, que ele acontece desde o nascimento. Olha, tem perguntas aqui do público do Gente que Fala. Júlio Lima está em Santo André. Ele pergunta de onde vem o tipo de treinamento adotado para os cães da PM, da escola americana, europeia ou outra origem? Quem pode responder? Na verdade, a gente não usa as escolas, nós vamos diretamente na fonte, que seria um ramo da psicologia, não sei se essa palavra é correta, o ramo, né? O behaviorismo, o comportamentalismo. Nós vamos pegar os conhecimentos dessa ciência, né? Dos trabalhos de Skinner, de Ivan Petrovich Pavlov, e são esses trabalhos do comportamentalismo aplicado que eles vão ser utilizados no adestramento. A Gabriela, do bairro da Pompeia, pergunta se há muitos casos de cães que morrem em serviço. Não, em São Paulo não. Puxa um pouquinho mais próximo. Eu não lembro de nenhum caso. Serviço não. Teve a cadela do polícia lá que a cobra picou, mas depois de aposentado só. Mas em serviço nenhum. Sim. Em serviço também não me recordo de nenhum, não. Ou seja, já se aposentaram e aí morrem pela... infortúnio. Em decorrência da idade, em decorrência de algum problema de saúde, por conta da idade, enfim. Mas em serviço, se aconteceu, é bem raro, né? Sim. Outra pergunta aqui, do Marcos de Pinheiros. Existe alguma técnica de treinamento dos animais que tenha sido criada no Brasil e exportada para outros lugares? Alguma técnica de treinamento nossa aqui que tenha sido exportada, que houve interesse aqui no trabalho do adestramento do cão policial brasileiro? Não, na verdade não. Acho que todas as forças policiais que nós temos contato, né, e até mesmo com alguns ramos do esporte, eles utilizam a mesma fonte, que foi a que eu disse, né? Essa questão dessa área da psicologia, do comportamentalismo. Trabalhar o cão com aquilo que nós chamamos de operante, sempre de forma de ele estar, esqueci a palavra, né? Motivado, sempre alto, né? Que é um termo que nós utilizamos lá. A gente trabalha com o sistema de reforçamento, vamos reforçando os comportamentos desejados para que ele aumente a probabilidade de voltar a ocorrer. Mas o contrário sim, né, Abrantes? Vocês se espelham em trabalhos internacionais, de polícias internacionais, para poder ver como é que é o treinamento do cão policial lá também. Sim, isso claro. Sim. E como é que é a importação desse trabalho do cão policial para cá? Sabe informar, Capitão? A importação? Trazer esse conhecimento. Como é que é esse trabalho de trazer conhecimento? Existem importar o conhecimento. Seminários que acontecem em outras forças policiais, existem às vezes congressos e seminários que acontecem ou aqui na Polícia de São Paulo ou qualquer outro órgão de segurança, que nossos policiais acabam participando. E nesses seminários é que acaba havendo o networking, né? Acaba tendo a troca de informações e
mais sobre questões de adestramento, porque as questões operacionais de como empregar esse cão está muito atrelado às características daquela força policial. Se nós formos falar em Brasil, nós pegarmos o batalhão do Rio de Janeiro, o batalhão de São Paulo, o batalhão do Distrito Federal, eles vão operar de forma diferente por conta que são características geográficas e de clima e tudo mais, são características diferentes. Não sei se eu respondi. Sim. O trabalho, enfim, a Polícia Federal também tem os cães, toda a polícia também tem esse tipo de trabalho, né? É sempre do mesmo jeito, mesmo sendo um trabalho que não é da Polícia Militar, um trabalho da Polícia Federal, o treinamento é sempre... Sim, sempre meio que universal a forma de trabalho. A gente pega os impulsos desejados e direciona ou para buscar, né, o objeto de interesse policial, ou utiliza a medida imobilizatória. Os critérios são os mesmos: 8 anos de trabalho, aposentadoria. Aqui no Brasil são os mesmos. Em alguns países acaba mudando um pouquinho. Por exemplo? Tem algumas polícias norte-americanas, porque lá eles não é homogêneo a todo o país, né? Que ele não aposenta por idade, enquanto ele tiver condições clínicas e comportamentais de trabalho, ele vai trabalhar. Tem locais que são 9 anos, tem locais que são 10 anos. O cão só come ração? Só come ração. É uma ração que ela tem uma composição um pouco diferenciada de um cão que fica em casa, né, ou de um cão pet, e que os nutrientes eles são determinados pelos nossos veterinários de acordo com a atividade que eles desempenham. E eles não pedem alimento humano, digamos assim, como os nossos pets acabam pedindo em casa? Não. E nem pode, né? Você tem que seguir todo aquele critério de nutrição. Que acaba seguindo a cartilha lá que os veterinários eles colocam, aqueles que estão acompanhando a parte nutricional, como que está a parte clínica dos animais, a gente segue o que eles estabelecem. O que eles estabelecem. Como é que é o trabalho de busca de explosivos? Como é que é o treino deste faro? Do que é um explosivo? Porque existem diversos tipos de explosivos. Sim. A gente tem que estabelecer o que nós chamamos de bases, né? São substâncias que estão... O menor número de substâncias possíveis que elas estão presentes em 100% dos artefatos. Sejam eles improvisados ou sejam eles industriais. E nós também ensinamos para os cães localizarem aquilo que nós chamamos de marcadores. Existem alguns explosivos que a lei obriga ela a ter uns marcadores para justamente facilitar o trabalho de localização pelos partes dos cães. Então, em vez de eu ensinar o animal na tenridade a procurar o cloridrato de cocaína, um cão de droga, eu vou ensinar ele a procurar uma substância de interesse, uma dessas bases de explosivo. Eu perguntei do explosivo por conta dessa nota aqui, olha, pela primeira vez, o 8º BAEP, lá em Presidente Prudente, na região oeste aqui do estado, está preparando uma cadela para detecção e localização de explosivos. A recrutinha, chamada Ninja, é um pastor belga que começou a ser treinada com 3 meses de vida e hoje está com 8 meses pronta para começar a trabalhar. Segundo o batalhão, o escolhido não pode ser um cão muito afoito, que tem uma agressividade muito alta, tendo em vista que quando localizar o explosivo, não pode se aproximar. Quer dizer, aí é o diferencial, né? Sim. No canil central nós temos que existe uma questão que a gente fala de indicação. O cão ele localizou o odor-alvo da busca. O que ele faz? Então nós dividimos em uma indicação ativa e uma indicação que nós chamamos de passiva. A indicação ativa, ele vai latir, ele vai arranhar, ele vai morder. Mas hoje todos os nossos cães, eles são treinados para indicação passiva. Ou ele vai sentar, ou ele vai deitar de acordo com a característica do terreno e da altura de onde está vindo a fonte de odor. No cão de explosivo, essa indicação, necessariamente ela tem que ser passiva, né? Porque às vezes um contato do animal, o fato de ele balançar uma caixa ou local que contém explosivo pode ocasionar o acionamento do explosivo. Então, no cão de explosivo, necessariamente tem que ser essa indicação passiva. Nos cães de droga não precisa ser, mas nós treinamos todos os nossos cães com esse tipo de indicação. Agora eu falei aqui do caso da recrutinha Ninja, né? É um pastor belga, começou a ser treinada com 3 meses e hoje com 8 está pronta para começar a trabalhar.
8 meses é o caso específico para quem vai lidar com explosivo, ou 8 meses já é a idade para começar a trabalhar com qualquer cão, em qualquer situação? A gente, assim, a média, essa cadela aqui, com 8 meses até ela é um caso até de uma cadela um pouco precoce. A média, lógico, vai variar de cada indivíduo, mas é cerca de 18 meses. O cão está apto. 18 meses de idade, ele... Está bem precoce, então, um ano e meio, né? Sim. 1 ano e meio, não tem nenhum ano, 8 meses de vida, bem precoce. Bom, gente, vamos caminhar aqui para o encerramento. O Cabo Beguini, sua palavra final, sua mensagem para a população de São Paulo, mensagem do Canil. O Canil da Polícia Militar, ele atua no estado inteiro, né? Capital, Grande São Paulo, interior, litoral. Então, onde tiver campo para o Canil trabalhar, ele vai estar atuando da melhor forma possível, né, com os melhores policiais, a tropa muito bem treinada, e se precisar, a Polícia Militar está à disposição para qualquer missão. Cabo Abrantes, sua palavra final, sua mensagem. O Canil está à disposição lá, a gente agradece aí pela entrevista, e um lembrete aí para o final do ano, né, em relação aos fogos de artifícios, lembrando que o cão é extremamente sensível aos fogos aí, então o pessoal tem um bom senso aí. É difícil isso. Como é que os cães lá todos suportam esse momento? Então, passa apertado, cara. O que vocês escondem todos eles debaixo da mesa, debaixo da cama? Como é que a invernada, o horto é bem afastado aí da... lá no... Região de mata colabora mata, muito, então né, não tem todo esse problema não, mas é um fato... Mas é jogo duro para os bichinhos aí, né? Então, Capitão Ivan, sua palavra final. Agradecer a oportunidade, Mauro, de estar aqui. Agradecer também a atenção dos ouvintes e deixar todos aí, tanto o público interno quanto a população, que o Batalhão de Operações com Cães está à disposição para qualquer necessidade e também está aberto à visitação. Quem desejar conhecer, Avenida Tenente Júlio Prado Neves, 1111, no bairro do Tremembé. Precisa marcar para conhecer, é só chegar? Marcar, telefone DDD 11 2203 2092. 2203 2092 para marcação das visitas ali ao Canil da Polícia Militar. Minha gente, muito obrigado pela presença, foi um prazer, foi uma honra recebê-los. Capitão Ivan Garcia Souza, Cabo Paulo Abrantes, Cabo Guilherme Beguini, todos do Canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, FIRMESP. Na mesa de som e na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do Gente que Fala, do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo, tchau, até segunda-feira.